Daremos início, neste momento, à sessão solene em comemoração aos 125 anos de existência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta celebração oficial será lançado o selo comemorativo, alusivos aos 125 anos de criação desta Egrégia Corte. Serão entregues placas de honra ao mérito a servidores da Justiça Potiguar, investidura de pelerines a magistrados aposentados e, por fim, a entrega da Medalha do Valor Judiciário Seabra Fagundes. Serão agraciados nesta sessão solene as seguintes personalidades: Suerda Kaline Araújo da Silva, Guiomar Isabel Cortez Guedes, Duarte Barbosa, juízes de direito aposentados, Enéas Olímpio Maia, Sábato Barbosa da Andréia, desembargadores aposentados, Armando da Costa Ferreira, Deusdete Maia, Ivan Meira Lima e o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Emanuel Pereira. Senhoras e senhores, assistiremos agora à exibição de um vídeo contando a história da Excelsa Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 4 ruas, 4 igrejas. Em Natal, quase todos os caminhos levavam à chamada Rua Grande. Estamos em 1890. Surge um novo cenário onde o poder judiciário passa a atuar na sociedade. No século XIX, a lentidão no andamento dos processos era uma característica marcante. Para recorrer de decisões prolatadas em Natal, que à época só contava com um juiz de direito, era preciso acionar o Supremo Tribunal Federal em Portugal. Essa situação começou a mudar após a chegada da família real, quando foi instalado no Brasil o Supremo Tribunal. Em terras potiguares é criado em 1891 o Tribunal Superior da Relação do Rio Grande do Norte, formado por 5 desembargadores. Mas a inexistência de uma lei que regulamentasse a organização judiciária no Estado fez com que o tribunal tivesse vida curta. Foram apenas 25 dias. Somente no ano seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, propriamente dito, foi instalado. Nasceu pela Lei de número 12, de 9 de junho de 1892, sancionada pelo então governador Pedro Velho. A sessão de instalação do Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ocorreu em 1º de julho daquele ano. Olímpio Manuel dos Santos Vidal foi o primeiro desembargador a prestar o compromisso constitucional e assumiu a presidência da sessão para receber os demais membros da Corte. Joaquim Ferreira Chaves Filho, José Clímaco do Espírito Santo, Joaquim Cavalcante Ferreira de Melo e Jerônimo Américo Raposo da Câmara. Todos antigos juízes de direito. Na mesma sessão, Jerônimo Américo Raposo da Câmara, único norte-riograndense a compor a corte, foi eleito o primeiro presidente efetivo do tribunal. Nos primeiros anos do TJRN, um desembargador se destacou por permanecer na presidência da instituição por 12 anos. José Teotônio Freire comandou o Tribunal Potiguar de 1909 até 1921. Também foi no início do século passado a posse do jurista mais jovem a assumir o cargo de desembargador. Em 1935, às vésperas de completar 25 anos de idade, Miguel Seabra Fagundes foi nomeado pelo 5º Constitucional. Toda essa trajetória foi contada na obra Sociedade e Justiça, do poeta e historiador Eduardo Gosson. Mesmo com a saúde debilitada, o historiador narrou alguns fatos que marcaram o período. Os quadros que iniciaram o tribunal, no começo, a maioria eram formados em Recife e em Olinda. E a família, por exemplo, Siqueira, tinha vários magistrados e deram uma grande contribuição no tribunal no início. Outro grande desembargador, e aí ele passou 13 anos no poder, era Teotônio Freire, que era pai da esposa de Câmara Cascudo, Dona Dália. Teotônio tinha uma liderança grande.
As sessões ordinárias do Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ocorriam às quartas-feiras ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Governo, hoje Palácio da Cultura. Nas décadas seguintes, a instituição mudou de nome 2 vezes. Primeiro para Corte de Apelação e depois para Tribunal de Apelação. Foi somente com a Constituição Estadual de 1947 que passou a se chamar Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, formado por 9 desembargadores. A mesma Constituição estabeleceu critérios para que 1/5 dos cargos fosse ocupado por advogados e representantes do Ministério Público. Em seus 125 anos de história, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também passou por vários endereços. Do Palácio do Governo, foi transferido para o prédio do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. De lá, passou a ocupar o imóvel do Palácio Bela Vista, atual Solar Bela Vista. Mais tarde, mudou-se para um prédio na Avenida Junqueira Aires, que também foi sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Norte. Somente em 15 de setembro de 1976, o Tribunal de Justiça se instalou no edifício localizado na Praça 7 de Setembro, no centro de Natal, onde permanece até hoje. Isso aqui foi construído na década de 70 pelo Monsenhor Valfredo Gugel. Aqui era a Secretaria da Tributação. Depois, quando Cortês criou o centro administrativo, o tribunal veio para cá. O Natal tinha crescido, né? Já aventava novos horizontes, porque quando funcionava ali na OAB, Natal terminava onde hoje é o Midway. E ali era um posto fiscal e para você chegar em Ponta Negra era uma aventura. Era estreitinha a estrada que os americanos fizeram durante a Segunda Guerra. Os aviões pousavam e traziam os feridos, que eram atendidos aqui na maternidade hoje Januário Cívico. Então, com a criação de um tribunal, melhorou substancialmente o atendimento jurídico à população, principalmente os mais necessitados, né? Em 1970, foram criadas as câmaras Cível e Criminal. As câmaras auxiliaram os magistrados a ampliar os debates e tornar as sentenças mais uniformes. Em 1980, uma nova lei complementar ampliou o número de desembargadores para 11. Os 5 mais antigos formavam a Câmara Cível e os 4 mais recentes na Corte integravam a Câmara Criminal. Havia muita dificuldade, porque nós não tínhamos condições materiais de trabalhar. Não havia gabinetes para os desembargadores, nós não tínhamos nenhuma assessoria. E eu levei para minha residência, muitas vezes, quantidade enormes de processos. E, às vezes, varava a noite para dar conta do meu trabalho. Tem uma sala aqui que era, digamos assim, de ordem geral. Quando tinha havia o gabinete da presidência, que tinha uma recepção, mas, na realidade, era uma dificuldade. As pessoas, até para manter um contato com o desembargador, era difícil. Nessa época que eu entrei aqui, não tinha ainda computação, não tinha nada. Era tudo feito, máquina de datilografia, depois vieram máquinas elétricas, né? E era tudo feito manualmente. Era muito difícil, não havia condições materiais de você trabalhar. Meus votos, meus acórdãos eram redigidos por mim. E eu nunca consegui aprender datilografia, então eram manuais. Ainda tem por aí algumas cópias assim, que eu fazia, entregava, a mocinha, e minha letra é bastante legível, entregava e a secretária datilografava. Em 1989, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte passou a ter 15 desembargadores. 12 vagas ocupadas por juízes promovidos e 3 por membros do Ministério Público e advogados. A década de 90 chegou para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte com grandes desafios.
A Constituição Federal de 1988 assegurou a autonomia administrativa, financeira e orçamentária do Poder Judiciário. É porque antes tudo era centrado no Poder Executivo, né? Hoje o próprio tribunal tem a sua receita própria, faz o seu planejamento sem estar precisando de prestar contas de todos os detalhes a outros poderes. Há um equilíbrio. A Carta Magna também trouxe novos direitos e garantias para o jurisdicionado, e a crescente demanda pelos serviços da Justiça impulsionou a modernização da instituição, que já contava com 100 anos de tradição e história. Aumentou a demanda do Poder Judiciário. Tanto é que foi preciso a criação de novos instrumentos, juizados especiais, né, que inicialmente era o juizado de pequenas causas, né, que isso veio a soberbar o trabalho do Tribunal de Justiça. Havia uma deficiência muito grande de juiz. Eu tive sorte com os desembargadores e consegui aumentar a cota do tribunal e fazer novos concursos. E foi melhorando a situação do Poder Judiciário, porque já tinha mais juízes. A participação da mulher na Corte de Justiça Potiguar também foi um fato marcante na década de 90. Em 1996, a juíza de direito Eliane Amorim das Virgens de Oliveira foi promovida a desembargadora. Foi a primeira mulher a compor o pleno do TJRN. Em 1997, foi eleita para a Corregedoria Geral de Justiça, mas faleceu durante o mandato em 1998. O pioneirismo de Eliane Amorim das Virgens foi sucedido pela desembargadora Judite de Miranda Nunes, empossada em 1997 pelo 5º Constitucional, na vaga reservada aos membros do Ministério Público. A desembargadora Judite Nunes foi a primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Foi com muito orgulho que eu tive de ser a primeira mulher presidente, apesar de saber a responsabilidade que um pioneirismo acarreta. Houve um esforço muito grande para o judiciário ficar par e passo com a sociedade. Mas nós tentamos núcleos de conciliação, de mediação, o plantão noturno, tudo isso visando aproximar o judiciário da sociedade. Em 2005, a criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, trouxe novas perspectivas e responsabilidades aos tribunais. Os objetivos principais eram aumentar a transparência e melhorar a eficiência da prestação de serviço. Para o TJRN, um novo desafio que, aos poucos, foi sendo superado. A criação do CNJ contribuiu muito para isso, para se estabelecer metas no sentido de se unificar o Poder Judiciário enquanto estrutura nacional. Naturalmente, isso trouxe um maior, digamos assim, cuidado nos tribunais com a prestação judicial, com a demora, entendeu? O CNJ veio, eu entendo que o CNJ veio melhorar os tribunais e o Poder Judiciário de um modo geral. Antes mesmo o CNJ trazer para o Poder Judiciário, nós já havíamos estabelecido, dentre elas, a questão da pauta zero, da celeridade ao processo, o julgamento dos processos, prioridades a determinados julgamentos. Essa priorização de todas as metas, a priorização da evolução do tribunal, a evolução do judiciário, que saiu de dentro dos fóruns, de dentro dos palácios e foi sentir o clamor do povo. Os avanços e melhorias na prestação do serviço jurisdicional estão diretamente relacionados aos investimentos em tecnologia. Eram manuscritos os votos. Estou falando de 96, da década de 90. Depois houve uma reestruturação
nos gabinetes e a chegada efetiva e concreta da informática no Poder Judiciário. A informatização dos processos trouxe agilidade no cumprimento de prazos e melhores condições de trabalho para os magistrados e servidores. Hoje nós temos uma estrutura totalmente diferente, né? Que hoje praticamente já estamos julgando virtualmente. Os desembargadores que participam daquele julgamento, eles acompanham ali em tempo real o nosso voto, sem precisar de uma leitura mais demorada. Hoje nós assinamos os acordos já na própria sessão, já saímos de lá com o acordo pronto, lido, aprovado e vai direto para a publicação. Hoje em dia se julga muito mais do que se julgava anteriormente, até porque o número de demandas assim, aumentou de uma forma que realmente significativa. Aliado aos investimentos em tecnologia, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte também concentra esforços na modernização e expansão dos espaços físicos, que integram a estrutura do Poder Judiciário em suas 65 comarcas. Com foco na excelência do atendimento aos jurisdicionados, na última década, várias cidades ganharam novos fóruns, varas especializadas e serviços complementares, como os centros de conciliação. A conciliação já funciona há quanto tempo? Nós temos 11 CJU, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito, né, nas principais comarcas, e pretendemos instalar em todas elas, em todas as comarcas do Rio Grande do Norte. A mediação, nós estamos começando com a comunitária, vamos começar agora de agosto para setembro, em 4 bairros de Natal, e posteriormente os demais bairros da cidade e também em outras comarcas do interior. A justiça pública hoje está com a nova forma, com a nova ferramenta. A mediação, a conciliação e a audiência de custódia, que está transformando todo o atendimento ao público. Certo? São coisas sérias que está trazendo que há mais confiança do povo à justiça pública. Mossoró e Parnamirim, as maiores comarcas do estado depois da capital, são exemplos dessas ações. As cidades receberam fóruns com projetos arquitetônicos modernos e totalmente adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Hoje nós temos várias ações, hoje nós estamos quase nos estados, porque há várias varas especializadas, como as varas de enfrentamento à violência doméstica da mulher e da criança. Em Natal, o Fórum Desembargador Miguel Seabra Fagundes, inaugurado em 2002, conta com a maior estrutura da primeira instância do Judiciário Potiguar. A sede do Foro da Comarca de Natal, localizada no bairro de Lagoa Nova, abriga mais de 50 varas da Justiça. Já os Juizados Especiais e o Fórum Professor Jales Costa ganharam um novo espaço em 2014, com a inauguração do Complexo Judiciário no bairro de Potilândia. Além da localização central, o complexo conta com estrutura moderna e instalações confortáveis, centralizando unidades que antes estavam espalhadas pelas zonas leste, oeste e sul da capital. Na Zona Norte, a população encontra os serviços da Justiça no Fórum Distrital Varela Barca. A unidade abriga 4 varas criminais, 2 varas de família e 3 juizados especiais. A capacitação de magistrados e servidores, com foco na excelência do serviço prestado, sempre esteve entre as metas dos gestores do TJRN. A Escola da Magistratura, Esmarne, promove palestras e cursos de curta e longa duração, tendo conquistado parcerias importantes com as melhores instituições de ensino da região. A Residência Judicial, programa de pós-graduação Lato Sensu em Direito, realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é um desses exemplos. Outra conquista recente foi a criação da Central de Flagrantes da capital.
unidade responsável pela realização das audiências de custódia. Foi um feito muito importante no sentido de garantir os direitos do cidadão. Porque o cidadão pobre, ele não dispõe de um advogado, ele não tem dinheiro, é um miserável. E agora esse cidadão será tratado como qualquer cidadão e imediatamente apresentado pela polícia ao juiz que está lá todo dia, sábado, domingo, feriado, dia santo, para deixar que os direitos do cidadão sejam exercitados. Isso faz parte de uma assinatura do Brasil de um acordo internacional, do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, além de todos os dispositivos, de todos os princípios constitucionais que guardam essa matéria. A preocupação com o social e a aproximação com a comunidade sempre estiveram entre as marcas do TJRN. As ações deixaram os gabinetes dos magistrados e foram ao encontro da população. E hoje aí nós temos grandes programas sociais nesse sentido, e isso tem, graças a Deus, se desmistificado ao longo e com o exercício a implantação desses projetos, né, com esse objetivo também. Projetos como o Justiça na Praça, que leva serviços judiciais e já formalizou a união de mais de 14 mil casais em cerimônias comunitárias. Novos rumos na execução penal, que busca a ressocialização de apenados. E o Justiça e Escola, que capacita professores da rede pública por meio dos pilares da cidadania e fortalece os laços cívicos nos estudantes. Todos frutos de iniciativas do NAPS, o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN. Isso só engrandece o Judiciário Potiguar, porque quando o CNJ, inclusive, determinou que fosse nesse viés social, nós já estávamos fazendo há muito tempo. Nós temos muitos juízes que já faziam isso há muito tempo e que foi apenas assim uma pluralidade de ações de nós juízes, nós desembargadores, nesse viés que eu acho de importância vital para qualquer instituição e principalmente para o judiciário, que até então era muito fechado, né? Era muito interior, e agora não, está aberto. Tanto é que o acesso à justiça está aí uma prova de que nós chegamos àquele mais humilde e que precisa realmente de compreender o que é o judiciário, qual é a nossa missão. Ele saiu hoje de dentro dos tribunais, de dentro dos fóruns, e está perto do povo, perto daqueles mais carentes, com muitos programas, principalmente os programas sociais que hoje são desenvolvidos em todo o estado. Com foco na transparência, o TJ passou a transmitir as sessões do Pleno em 2006. Logo depois, vieram os programas de TV e os vídeos institucionais. A produção, que mostra as várias facetas do Judiciário Potiguar, é exibida semanalmente em rede nacional pela TV Justiça e em mais de uma dezena de emissoras pelo Rio Grande do Norte. Além disso, os vídeos institucionais já foram exibidos em diversos eventos pelo Brasil e ganham reconhecimento em concursos nacionais. Sempre em expansão, na busca pela excelência na prestação do serviço ao cidadão, otimizando a aplicação de recursos, incentivando a adoção de boas práticas e investindo na valorização do trabalho realizado por magistrados e servidores. Assim, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte chega aos 125 anos. Hoje, a Corte de Justiça Potiguar tem como órgãos julgadores uma Câmara Criminal, 3 câmaras cíveis e uma seção cível. O Pleno, órgão máximo dentro da estrutura hierárquica do tribunal, é formado por 15 desembargadores.
para abrigar toda essa estrutura, um dos principais projetos do Judiciário nesses 125 anos é a construção da nova sede do Tribunal de Justiça Potiguar. O prédio, que já foi todo projetado e conta com recursos alocados para o início da obra, será sediado no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, zona oeste da capital, próximo ao Fórum Miguel Seabra Fagundes. Esse é o nosso grande trabalho, solucionar os conflitos, estabelecer a paz social. Acabou-se o tempo do magistrado só no gabinete, a justiça não pode ficar restrita a isso. Para ser juiz, você tem que ter aptidão para isso. O trabalho é grande, mas quantas pessoas ele pode ajudar? É de muita responsabilidade ser presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, um tribunal de vanguarda, um tribunal de ponta nos 125 anos. Senhoras e senhores, convidamos para compor a mesa da sessão solene o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Os desembargadores, Amaury Moura, nosso decano, Amilcar Maia, Cláudio Santos, Cornélio Alves, Dilermando Mota, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, Saraiva Sobrinho, Ibanez Monteiro, Judite Nunes, Virgílio Macedo, Vivaldo Pinheiro, e o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Excelentíssimo senhor Ouvidor-Geral de Justiça, desembargador João Batista Rodrigues Rebouças. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Rio Grande do Norte, advogado Paulo Coutinho. E o senhor presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte, juiz de direito Cleófas Coelho. Senhoras e senhores, convidamos a todos para de pé ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Oh
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado. Rediga o pendilouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, para a acolhida a todos os presentes, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente desta Egrégia Corte de Justiça, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Boa tarde a todos. Queria, neste momento, dizer a alegria e a satisfação de ser presidente nos 125 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e declaro iniciada essa sessão solene. Passa a palavra ao cerimonial. Senhoras e senhores, o Ministério das Comunicações e os Correios lançam, nessa oportunidade, o selo personalizado e o carimbo comemorativo em homenagem aos 125 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Para o lançamento do selo comemorativo aos 125 anos desta Corte de Justiça, convidamos a assessoria de cerimonial dos Correios. Senhoras e senhores, boa tarde. Instituído através da Lei nº 12, de 9 de junho de 1892, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte completa 125 anos de trajetória, proporcionando à população norte-riograndense o justo e o direito diariamente. Os Correios produziram 1.001 selos e um carimbo comemorativo relativos a esta emissão. O carimbo será utilizado nas comunicações oficiais desse egrégio tribunal ao longo dos próximos 60 dias e, em seguida, será encaminhado para o Museu Nacional dos Correios em Brasília, onde será fonte de registro de tão importante acontecimento. Para o ato de lançamento do selo personalizado e do carimbo comemorativo em homenagem aos 125 anos do TJRN, convidamos o senhor diretor regional dos Correios do Rio Grande do Norte, Rodrigo do Patrocínio Medeiros, a se posicionar junto à mesa do lançamento
para iniciarmos o processo de obliteração das peças. Os Correios convidam para o lançamento do selo o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Neste momento, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte receberá das mãos do diretor uma réplica do carimbo comemorativo que fará parte do acervo do memorial deste tribunal e a placa em homenagem aos 125 anos do TJRN. O ministro Emanuel Pereira, neste momento, receberá o selo comemorativo aos 125 anos do TJRN. Neste momento, o desembargador aposentado Deusdete Maia também receberá o selo personalizado em homenagem aos 125 anos. Ouviremos agora um breve pronunciamento do diretor regional dos Correios, senhor Rodrigo do Patrocínio Medeiros. Senhoras e senhores, boa tarde. Os Correios têm a honra e a grande alegria de participar das homenagens ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ao longo desses 125 anos de rica história, o TJRN vem prestando um importante trabalho em prol da sociedade potiguar, dirimindo conflitos, promovendo a pacificação social e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado de forma decisiva. O compromisso com o cidadão também é uma marca desse tribunal, seja na busca por uma maior celeridade processual, sem olvidar a garantia constitucional do devido processo legal e a qualidade da prestação jurisdicional, ou através de projetos como Justiça na Praça, em que o Poder Judiciário vai ao encontro da população,
oportunizando o efetivo exercício da cidadania a homens, mulheres e crianças de nossa terra, entre tantas outras ações. Sem dúvidas, esta data é motivo de celebração para toda a sociedade potiguar, e o Correios, considerada uma das instituições mais identificadas com o povo brasileiro, com 354 anos de história e presente nos mais longínquos pontos do país, em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, cumpre seu papel em destacar esse fato histórico por meio de suas marcas postais, o carimbo comemorativo e o selo ora lançados. Nós também estamos presentes nas atividades diárias deste importante tribunal, prestando nossos serviços de coleta e entrega de objetos, uma parceria da qual muito nos orgulhamos. Por tudo isso, queremos agradecer mais uma vez essa oportunidade e parabenizar o presidente deste tribunal, senhor desembargador Expedito Ferreira de Souza, em nome de quem eu cumprimento os demais magistrados e servidores, prestando esta justa homenagem ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte pelo aniversário de 125 anos. Muito obrigado. Encerramos neste momento o ato do lançamento do selo personalizado, alusivo aos 125 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e convidamos o cerimonial a dar continuidade a esta solenidade. Obrigada. Serão as seguintes autoridades a receberem o selo personalizado e o carimbo comemorativo dos 125 anos desta Corte de Justiça. Desembargador Gilson Barbosa receberá, nesse momento, o selo comemorativo. Desembargadora Zeneide. Desembargadora Mauri. Desembargador Cláudio Santos. Desembargador João Rebouças. Desembargador Dilermando. Desembargador Saraiva. Desembargador Ibanez. Desembargadora Judite Nunes. Desembargador Amilcar. Desembargador Vivaldo. Desembargador Virgílio. Desembargador Cornélio Alves. Doutor Paulo Coutinho. Doutor Eudo Leite. Juiz de Direito Cleófas Coelho. Convidamos a vir receber esta homenagem o deputado Jorge Soares, nesse ato representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Receberá das mãos do nosso presidente o selo comemorativo em homenagem aos 125 anos de atuação desta Corte de Justiça no Estado do Rio Grande do Norte. A gente pede para o nosso presidente ficar para fazer a entrega ao nosso prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves. Convidamos o presidente da Câmara dos Vereadores dessa cidade, Ranieri Barbosa, a se deslocar e receber o símbolo de 125 anos de atuação da nossa Corte. Convidamos o representante do governo do Estado, Cristiano Feitosa, a receber o selo comemorativo de data tão especial
para o estado do Rio Grande do Norte. Convidamos para receber o selo comemorativo os juízes auxiliares desta presidência, João Eduardo Ribeiro e João Afonso por Deus. Os nossos juízes auxiliares da presidência, momento muito especial para a gestão do desembargador Expedito Ferreira de Souza. Convidamos nesse momento o senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Gilberto Jales, a receber das mãos do senhor presidente desta corte selo carimbo comemorativo em homenagem aos 125 anos desta corte. E agora vamos convidar o secretário-geral, Luiz Mariz, a receber o selo comemorativo. Nesse momento, a gente vai convidar 3 desembargadores aposentados para receber essa justa homenagem. O desembargador Armando Ferreira, Deusdete Maia e Ivan Meira Lima. Por favor, vamos fazer esse registro. Desembargador Aderson Silvino, vamos fazer esse registro, né? De 4 magistrados que nos deixaram. Desembargador Cristóvão Prachedes, também presente. Desembargador, por gentileza, queira vir receber Senhoras e senhores, a partir de agora, o Tribunal de Justiça fará uma sessão de homenagens a servidores que dedicaram parte de suas vidas no engrandecimento e consolidação da nossa instituição, os quais serão homenageados com placas de honra ao mérito. Pedimos a cada homenageado que, ao ter a sua síntese curricular transmitida pelo cerimonial, queira, por gentileza, ficar de pé. O primeiro servidor a ser homenageado será a senhora Sueda Kaline Araújo da Silva, servidora cedida ao Poder Judiciário do município de Jardim do Siridó. Queira ficar de pé, por gentileza. Neste momento, a Secretaria de Comunicação preparou um documentário todo especial para homenagear os servidores. Tomei posse na comarca em 1º de junho de 2010 e com a chegada a gente foi verificando, né, os problemas que a comarca apresentava. E um deles era o arquivo, a desorganização do arquivo. Quando eu cheguei aqui, tinha uma praxe dos servidores de que o advogado, quando precisava de um processo arquivado, ele vinha, pedia o processo e retornava tempos depois, uma semana depois, alguns dias depois, para receber o processo. Daí foi onde surgiu a ideia da gente organizar o arquivo, né? E Sueda foi vista como uma servidora escolhida para a função, principalmente pelo trabalho desempenhado na secretaria de organização. Eu particularmente notei que ela tinha uma tendência forte a ser organizada. Os processos cumpridos por ela vinham sempre bem montadas, com todo aquele cuidado que a gente notou, um cuidado especial que ela tinha. E daí ela ficou à frente desse serviço, né, de organização. E foi realmente um sucesso, porque ainda hoje ela é quem toma conta dessa parte. Ela tem todo o cuidado. Sueda foi uma grande surpresa, né, de Jardim do Siridó, servidora cedida da prefeitura. A gente conseguiu realmente mudar a realidade. E hoje o arquivo encontra-se
com capacidade de atender plenamente os advogados e partes na busca dos processos arquivados, ainda que sejam os mais antigos. Convido o desembargador Gilson Barbosa para entregar a merecida homenagem. Quero dizer ao senhor que eu fui visitar a comarca. Algumas comarcas a gente tem que entrar no arquivo com máscara, certo? E na comarca de Seridó talvez seja mais do que muitos gabinetes aqui do tribunal, certo? A organização, a higiene e a limpeza do arquivo. A placa contém o seguinte teor: o reconhecimento pelo trabalho dedicado, cujo resultado se traduziu em profícua contribuição para o desenvolvimento desta instituição e a melhor prestação de serviços jurisdicionais ao cidadão potiguar. Nossa próxima homenagem será servidora, senhora Guiomar Isabel Cortez Guedes. Guiomar Isabel Cortez Guedes assumiu o cargo de técnico D, aposentou-se em 9 de março de 2015, mas antes exerceu funções especiais no Tribunal de Justiça, foi chefe de divisão do Recursos Humanos, trabalhou 20 anos no Recursos Humanos, assumiu o cargo de auxiliar técnico e também trabalhou na Secretaria-Geral, na Divisão Financeira, na Smarne e na Corregedoria, onde se aposentou. Por gentileza. Guiomar, conhecido por todos nós aqui do Poder Judiciário por Mabel, uma pessoa extremamente querida aqui no Tribunal de Justiça, teve uma história longa aqui no Tribunal de Justiça, né? Notadamente trabalhando no Recursos Humanos, já numa linhagem, porque antes dela também tinha a tia dela, Luzimar, Dona Luzimar, hoje falecida, e também tem uma história longa no Poder Judiciário, né? De admiração, de respeito, de compromisso, de dedicação à instituição. E depois, Guiomar substituindo a Dona Luzimar, e eu acho até chegar a trabalhar juntas, né? Aí assumiu esse papel de Dona Luzimar e foi muito tempo chefe do Departamento de Recursos Humanos, né? Eu acho que trabalhou mais de 20 anos, se não me falha a memória. O Mabel tem uma habilidade incrível de falar com as pessoas, de conduzir-se de forma exemplar, de forma, eu diria, de um modelo de servidora, né? Um modelo de servidor público do modo geral. Ela encaixava todos esses adjetivos nela. Uma pessoa extremamente dedicada, inteligente, preparada e, sobretudo, repita-se, comprometida com a administração. Tudo que ela fazia com compromisso, né? Dedicação. Eu acho que o servidor tem que ter comprometimento com o que ele faz. E Mabel, ela ressaltava isso nela. Ela tem esse poder de demonstrar essa vontade de fazer sempre o melhor, de abraçar a instituição, de fazer o melhor para a instituição, de cumprir bem o papel, o mistério para o qual ela estava exatamente desenvolvendo naquele momento. Né? Passou para o tribunal, hoje está aposentada, deixa saudade ainda hoje, e merece todos os adjetivos de qualificadores de uma boa servidora. Convido o desembargador Vigílio Fernando Macedo para fazer a entrega da homenagem. Mabel dedicou grande parte de sua existência a esta instituição. Momento de agradecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte a esta excelente servidora. Por fim, o nosso querido e inesquecível Dwight Barbosa. Falar sobre Dwight implica reviver memórias, até porque
O referencial de servidor que nós temos remete-se a Dwight. Ele pode ser personificado na pessoa de Dwight. Não apenas pela competência dele, mas também por sua dedicação. Uma dedicação de mais de 40 anos ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Dwight começou a trabalhar no tribunal em 1966. Ele gosta de lembrar que era um momento muito delicado, um momento onde o tribunal não tinha independência financeira. E quem conversava com Dwight deve se recordar que ele dizia que nessa época o tribunal tinha apenas 35 funcionários. E ele chegava a varrer as salas do tribunal. Tamanha a deficiência estrutural do tribunal naquela época. Um outro fato que me lembra muito do Dwight, além de sua dedicação, é sua memória. Ele sempre nos socorria com sua memória prodigiosa em relação a todos os atos normativos do tribunal. Mesmo já aposentado, Dwight continuou sendo o HD externo do Tribunal de Justiça, porque depois da sua aposentadoria, ele continuou ocupando cargos comissionados por alguns anos e não raramente se escutou nesse tribunal. Ligue para Dwight, que talvez ele saiba onde encontrar o que vocês estão procurando. Convido o desembargador João Rebouças para fazer entrega da placa homenageada. Queremos agradecer a presença dos familiares dos homenageados aqui presentes. Dwight Barbosa de Angicos, é graduado em administração pelo UFRN. Chegou no Tribunal de Justiça com 21 anos, em 13 de abril de 66. Foi oficial de gabinete da presidência, nosso oficial judiciário, 28 anos como secretário-geral e nos deixou em 2004, depois de 43 anos de atividades no Poder Judiciário. Merecida homenagem. Queremos registrar como fator de brilhantismo para esta solenidade a presença de destacadas autoridades, dentre elas citamos o senhor presidente da FEMURNE, Benes Leocádio. Também registramos a presença do nosso historiador, conhece tudo acerca do Tribunal de Justiça, Eduardo Gossel. Registramos a presença do presidente da ABMCJ, Andréa Nogueira, de Renata Alves Maia, defensora pública geral. Registramos a presença também de Vânia Vaz Barbosa, coordenadora adjunta do curso de Direito, representando a magnífica reitora, o magnífico reitor da Latia da Cunha Lima, da UNE. Registramos a presença da tabeliã do 6º ofício de notas, Bianca Gifone, juiz de direito Gustavo Marinho. Queremos registrar a presença do secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, representando o senhor governo do estado, Cristiano Feitosa, da juíza de direito Sandra Elali. Queremos registrar também a presença dos nossos magistrados, Mark Clark, Rosivaldo Toscano, Gustavo Marinho, Fábio Ataíde, Davis Marques, Tatiana Lobo Maia, Suzana Paula. Registramos também a presença de Sandra Elali, João Eduardo, do nosso magistrado Ricardo Tinoco de Góes, do juiz auxiliar da presidência João Afonso e José Dantas de Paiva. Senhoras e senhores, nesse momento, faremos agora a entrega de pelerines e broches a 4 magistrados de carreira. Esta Corte de Justiça, numa demonstração de agradecimento pela dedicação e honradez de cada um dos homenageados durante o tempo em que serviram a esta Justiça Potiguar, por dever de justiça, passa a homenageá-los. Para saudar os homenageados, convidamos o decano dessa corte, desembargador Amauri de Souza Sobrinho. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente desta Igreja Corte de Justiça, Expedito Ferreira, na pessoa de quem saúdo as demais autoridades que compõem a mesa. Excelentíssimo senhor ministro Manuel Pereira, prazer em revê-lo nesta casa. Senhor representante do governo do estado,
senhor prefeito, senhores deputados, representantes da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, senhor vereador, magistrados presentes, caros colegas embargadores, senhor procurador-geral, servidores da casa, familiares dos homenageados, caríssimos homenageados, embargador Deusdétio Maia, embargador Armando Ferreira, doutor Sábato D'Andrea, aqui representado por sua filha Dinamene, e doutor Enéas Olímpio Maia. Experimento nesta data, particularmente neste momento em que comemoramos os 125 anos do nosso Tribunal de Justiça, a alegria e a honra que me foi delegada por mera indulgência de meus queridos pares, de saudar, ainda que por breves palavras, a esses 4 magistrados aqui merecidamente homenageados. Aceitei honrado e de certo orgulhoso a incumbência a mim atribuída, ainda que venha a fazê-lo temendo as luzes dessa plateia que me escuta, como diria o notável Rousseau. Vencemos nacionalmente dias de turbulências. A ética no âmbito ou no trato da coisa pública já fora esquecida. Não passa de mera referência acadêmica ou, quiçá, de cunho filosófico. Perdida no labirinto da retórica de quem vive e sobrevive à custa da enganação e da exploração popular. Para e passo, a atividade privada, por parte dela, caminha nessa mesma letra, como que pavimentando a 2 mãos o caminho da improbidade, numa dualidade repugnante e ultrajante, que avilta a cada dia a nossa consciência jurídica, social e econômica. Destaco, todavia, o dever de lealdade, seja numa seara ou noutra, que permanecem respeitadas e gloriosas exceções. No palco de convivência tão deletéria, surgem os atores aos quais a Constituição Republicana deferiu o poder-dever de preservar, garantir e fazer cumprir os princípios norteadores e fundamentais da administração pública nela inseridos, solucionando cada conflito, quer na esfera pública quanto privada, garantindo, portanto, aos cidadãos a chamada coesão social, fincada pela teoria tripartite ou de separação dos poderes na valiosa concepção de Montesquieu. Refiro-me, por óbvio, ao Poder Judiciário. Neste cenário, surgem os seus agentes, imbuídos da legitimidade constitucional e na confiança popular que inspiram, amalgamados na sua imprescindível independência, garantia institucional própria do regime democrático, sob cujo pilar igualmente se alicerça o verdadeiro Estado democrático de direito. De ressaltar, contudo, que tais agentes, no exercício do seu mistério, deverão ter sempre em mente a prudência e a cautela, firme na obediência ao princípio do devido processo legal e afastando-os de pré-julgamentos, conclusões intempestivas ou mesmo decisões precipitadas. Pois bem, minhas senhoras, meus senhores, hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, por justa e merecida medida, homenageia 4 dos seus magistrados num gesto de reverência aos seus virtuosos atributos, os quais, no exercício de suas atividades jurisdicionais, no primeiro ou no segundo grau, contribuíram enormemente para a sólida edificação do Poder Judiciário do nosso Estado. Com efeito, a história de cada um, de per si, demonstram indelevelmente a referência profissional e moral que definitivamente se tornaram, cada um a seu tempo e modo, mas todos, indistintamente, possuidores dos predicamentos que devem nortear a conduta do magistrado. Conhecimento jurídico, independência, firmeza no decidir, reputação ilibada e, sobretudo, equilíbrio e serenidade no seu proceder. Não será demasiado afirmar, e também não faço de forma gratuita, que a trajetória de cada um desses magistrados engrandece e mais dignifica a história do judiciário de nossa federação. Dirijo-me, portanto, aos senhores homenageados, embargador Deusdétio Maia, embargador Armando Ferreira, juízes Sábato D'Andrea,
e Enéas Maia, para dizer-lhes não só do reconhecimento coletivo desta corte, mas também da minha grata satisfação pessoal de, neste momento, expressar-lhes a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela grandeza profissional de todos, da conjunção de seus conhecimentos intelectuais e morais, postos ao efetivo exercício desse sacerdócio chamado judicatura. As suas trajetórias pautaram, por certo, a carreira de tantos outros magistrados, dentre os quais me incluo. Neste caso, e em particular, refiro-me aos desembargadores Deusdedito Maia e Armando Ferreira, com quem tive o privilégio de conviver quando passei a integrar esta Corte de Justiça, quando ainda formada por 11 desembargadores. Neste ponto, permita-me, senhor presidente, apenas alinhar alguns traços do currículo dos homenageados. O desembargador Deusdedito Maia, natural de Martins, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ingressou na magistratura norte-grandense através de concurso público, tendo sido empossado no dia 24 de novembro de 1967. Atuou nas comarcas de Serra Negra do Norte, Apodi, Caraúbas, Areia Branca, Pau dos Ferros e Mossoró, promovido pelo critério do merecimento para o cargo de desembargador em 19 de fevereiro de 1981. Aposentou-se no ano 2004. Desembargador Armando da Costa Ferreira, mexicano, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovado em concurso público para o cargo de juiz de direito e empossado em 31 de agosto de 1970. Sua primeira comarca foi a cidade de Marizal. Atuou nas comarcas de Upanema, Caraúbas e Açu. Em Natal, atuou na 5ª Vara Civil e na 1ª Vara de Família. Dirigiu os destinos desta corte na sua presidência, compreendida do biênio 2000 a 2002. A grande marca deixada em sua administração foi a valorização dos servidores através da implantação do plano de cargos e salários e a conclusão e inauguração do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Doutor Enéas Olímpio Maia, paraibano de Brejo do Cruz, mas seridoense de coração, como faz questão de afirmar. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 63, tendo atuado nas seguintes comarcas: Serra Negra do Norte, João Câmara, São Bento do Norte, Mossoró e Pau dos Ferros. Foi considerado um magistrado de atuação firme e exemplar. O nosso homenageado tem ainda em seu currículo a condição de ser pai de Glênio Maia, servidor desta casa, que me ajuda desde quando ingressei nesse tribunal. Dr. Sábado Barbosa D'Andrea, paraibano de João Pessoa, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 1963. Foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz de direito substituto em primeiro lugar e assumiu o encargo como sendo o magistrado mais novo do Rio Grande do Norte, com apenas 27 anos de idade. São Miguel foi sua primeira comarca. O homenageado atuou nesta capital, nas áreas da Fazenda Pública e Cíveis. Foi juiz corredor do Tribunal Regional Eleitoral. Diante da impossibilidade de comparecer, como já afirmei, está aqui representado por sua filha, doutora Dinamine Barbosa D'Andrea Maia. Bom, senhores desembargadores, senhor presidente, permita-me neste ponto apenas fazer alguma alusão pessoal a cada um dos homenageados. O desembargador Deusdedito Maia, o grande líder, devotado à instituição a que sempre serviu, juiz vocacionado, exemplo de lealdade. Ao longo dos anos, construímos amizade fraterna. Guardo-a até hoje, da qual tenho muito orgulho e especial dedicação. O desembargador Armando Ferreira, tive o privilégio de ser seu vice-presidente. Amigo, sereno, juiz de nascença, justo e equilibrado. Doutor Enéas Maia, magistrado de conduta irretocável, granjeou amizade e reconhecimento por onde passou. Com ele, dividi a responsabilidade da presidência do TRE. Mais que um assessor jurídico, foi meu conselheiro e orientador. Doutor Sábado D'Andrea, inteligência incomum, refletida na sua inquietude tão característica. Homem de boa leitura, amigo de meu pai, o conheci na minha infância, estudante do Colégio Salesiano. Lembro-me da residência de seus pais, próximo ao colégio, a qual meu pai ia quase que frequentemente. Por certo, senhor presidente,
minhas senhoras, meus senhores, tais considerações estarão longe de refletir o perfil intelectual e moral de quem se reveste os homenageados. São ligeiras impressões pessoais de quem, longe de conter o dom da oratória, tenta traduzir da forma mais singela referências que guarda na lembrança, certo de que o próprio tempo que me foi dado para esta locução certamente não seria suficiente para esgotar a riqueza da matéria-prima proveniente da vida profissional de cada um dos homenageados. Concluo, enfim, minhas senhoras, meus senhores, afirmando com a mais alta convicção que a trajetória desses grandes magistrados contribuiu sobremodo para o enriquecimento da geração de seu tempo e certamente servirá de exemplo às gerações futuras. Muito obrigado. Para receber a sua homenagem, através do manto da Justiça Potiguar, convidamos o juiz aposentado Enéas Olímpio Maia. Convido o desembargador Guilhermando Mota para a investidura do Pellerini ao homenageado. Enéas Olímpio Maia, paraibano de Brejo do Cruz, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 1963, tendo atuado nas seguintes comarcas: Serra Negra do Norte, João Câmara, São Bento do Norte, Mossoró e Pau dos Ferros. Foi considerado um magistrado de atuação firme e exemplar. Queremos agradecer a presença da família do nosso homenageado Enéas Olímpio Maia. Quer vir? Nosso próximo homenageado será o juiz aposentado Sábato Barbosa D'Andrea, sendo representado por sua filha, que é servidora desta corte, Dinamene Barbosa D'Andrea, e esposa do desembargador Amilcar Maia. Convido a senhora-geral da Justiça, desembargadora Zeneide Bezerra, para a investidura do nosso homenageado. Sábato Barbosa D'Andrea, paraibano da cidade de João Pessoa, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1963. Foi aprovado em concurso público para o cargo de juiz de direito substituto em primeiro lugar e assumiu o encargo como sendo o magistrado mais novo do Rio Grande do Norte, com apenas 27 anos de idade. São Miguel foi sua primeira comarca. O homenageado atuou nesta capital nas varas de Fazenda Pública e Cíveis. Foi juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Diante da impossibilidade de comparecer para receber a justa homenagem, sua filha Dinamene Barbosa D'Andrea Maia fará chegar às mãos do nosso homenageado, o Pellerini e o Brossi. Convido o homenageado desembargador Armando da Costa Ferreira. Convido a desembargadora Judite para a investidura do Pellerini ao homenageado. Armando da Costa Ferreira, angicano, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovado em concurso público para o cargo de juiz de direito e empossado em 31 de agosto de 1970. Sua primeira comarca foi a cidade de Umarizal. Atuou nas comarcas de Upanema, Caraúbas e Açu. Em Natal, atuou na 5ª Vara Cível e na 1ª Vara de Família. Dirigiu os destinos desta corte na sua presidência, compreendida no biênio 2001-2002.
as grandes marcas deixadas em sua administração foram a valorização dos servidores através da implantação do plano de cargos e salários e a conclusão e inauguração do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Convido o desembargador aposentado Deusdete Chaves Maia para receber a sua homenagem. Convido o desembargador Amilcar Maia para a investidura do Pellerini no nosso homenageado. Deusdete Chaves Maia, natural de Martins, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ingressou na magistratura norte rio-grandense através de concurso público, tendo sido empossado no dia 24 de novembro de 1967. Atuou nas comarcas de Serra Negra do Norte, Apodi, Caraúbas, Areia Branca, Pau dos Ferros e Mossoró. Foi promovido pelo critério de merecimento para o cargo de desembargador em 19 de fevereiro de 1981. Foi presidente desta Egrégia Corte. Aposentou-se no ano de 2004. Senhoras e senhores, queremos registrar nesse momento histórico para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte as representatividades de poderes constituídos no Estado do Rio Grande do Norte, a quem agradecemos a penhorada visita e participação neste evento, ao presidente da Câmara de Vereadores, Ranieri Barbosa, ao deputado estadual representando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Jorge Soares. Também queremos agradecer a visita e também a participação neste momento histórico para a nossa corte ao prefeito municipal de Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves, e também pela visita e presença do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, Gilberto Jales. Queremos também registrar a presença do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nosso ex-servidor do Tribunal de Justiça, o Coronel Azevedo. Senhoras e senhores, faremos agora a entrega da medalha Valor Judiciário Seabra Fagundes. Nosso homenageado é o desembargador aposentado Ivan Meira Lima. Macaibense, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte na segunda turma de dezembro de 1960. Ingressou na magistratura potiguara em abril de 1961. Exerceu atividades judicantes nas comarcas de São Rafael, Cruzeta, Areia Branca, Nova Cruz, Currais Novos e Varas Cíveis na comarca de Natal. Promovido por merecimento para o cargo de desembargador na vaga decorrente do desembargador Olavo Fernandes Maia. Foi eleito presidente desta corte no biênio de 1985 a 86. Implantou sua gestão os juizados cíveis e criminais, além da justiça itinerante. Convido para fazer entrega da honraria o nosso decano, desembargador Amaury Moura. E foi justamente na presidência do desembargador Ivan Meira Lima que o nosso decano Amaury Moura foi promovido por merecimento e empossado como desembargador. Na gestão do desembargador Ivan Meira Lima foi criado o Fundo Especial para a instalação e desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades dos juizados especiais. É com muita honra e alegria que convido para receber a justa homenagem o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Emanuel Pereira. Natalense, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, advogado, foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, consultor jurídico da Câmara Municipal de Natal, juiz auditor do Tribunal de Justiça Desportivo deste Estado.
é ministro do Tribunal Superior do Trabalho em vaga destinada ao advogado pela Constituição Republicana desde 30 de dezembro de 2002. Atualmente é vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Convidamos o embargador Cláudio Santos para fazer a entrega da homenagem. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos, ouviremos neste momento o excelentíssimo senhor presidente desta Egrégia Corte de Justiça, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Antes de iniciar o meu discurso, quero comunicar a todos os presentes que nesses 125 anos do Tribunal de Justiça, ganhamos um presente muito especial, que enche de orgulho todos nós que fazemos o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. No último final de semana, em Maceió, no estado de Alagoas, o nosso Tribunal de Justiça conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, com um belíssimo documentário sobre a APAC de Macau. Nossa equipe concorreu com grandes estruturas, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior da América Latina, e mesmo assim conseguiu se destacar e ganhar o principal prêmio. Essa conquista é fruto de um trabalho sério e comprometido de todos os servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, em especial aos jornalistas e demais funcionários da Secretaria de Comunicação. Está de parabéns o secretário Azaí Vasconcelos e todos os servidores dessa secretaria. Excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, vice-presidente desse tribunal, desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Corregedora-Geral da Justiça, embargador João Rebouças, ouvidor do TJRN, embargador Amaury Moura, decano da nossa corte, desembargador Cláudio Santos, desembargador Judite Nunes, desembargador Dilermano Mota, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Francisco Saraiva, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Amilcar Maia, desembargador Vigílio Macedo e desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto. Quero comunicar a todos que o desembargador Glauber Rego não compareceu à sessão, porque faleceu agora à tarde, em Porto Alegre, uma tia do desembargador Glauber Rego. E o senhor ministro Emanuel Pereira, doutor Cristiano Feitosa, aqui representando o governador do Estado, doutor Robson Faria, deputado Geórgio Soares, deputado do Estado representante da Assembleia Legislativa, doutor Carlos Eduardo Nuno Alves, prefeito municipal de Natal, doutor Aniel Medeiros Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Natal, doutor Cleófilo Coelho, presidente da Marne, doutor Eudes Rodrigues Leite, Procurador-Geral de Justiça, doutor Bez Leocádio, presidente da FEMURNE, doutor Paulo de Souza Coutinho Filho, presidente do advogado do Rio Grande do Norte, e doutor Gilberto Jales, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargadores aqui presentes, juízes, secretários, militares aqui presentes, servidores, meus senhores
e muitas senhoras. Começo a minha fala com convite. Convido a todos para um exercício de imaginação. É nesse voo de imaginação que peço para voltarmos ao passado. Não precisamos ir bem longe. Saímos desse auditório, atravessamos poucos metros da praça e rua e entramos no Palácio da Cultura. Mas, como estando no passado, esse prédio se chama Palácio do Governo. Então, vamos imaginar que estamos no Salão Nobre do Palácio do Governo, no dia 1º de julho de 1892. Foi ali, sob a garantia da lei republicana, que se instalou o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 5 desembargadores inauguraram esse Superior Tribunal de Justiça. Depois, ele foi chamado de Corte de Apelação e, em seguida, Tribunal de Apelação. E agora, depois dessa viagem de 125 anos, convido a todos para voltarmos a este momento ao Tribunal de Justiça, cujos 5 desembargadores iniciais se transformaram em 15. 125 anos depois, essa corte carrega uma história de desafios antigos e novos. Carrega a responsabilidade do presente e a imperiosa necessidade de voltar para o futuro. Carrega os olhares que nós, magistrados, confrontamos ao elaborar nossas sentenças. E carrega também sobre nós o mais grave dos olhares, o olhar esperançoso, o olhar crítico, o olhar exigente, o olhar agudo, o único olhar que justifica os meios e o fim desta casa, em olhar do cidadão e a sua eterna busca pela justiça. A justiça, senhores e senhoras, é a aplicação da justiça como a unanimidade busca há milênios. É o mais antigo, mais duradouro, mais presente e mais futuro desafio a instigar o nosso labor. Assim, como todos viventes faz diante da vida, cada juiz, em qualquer parte do mundo, tem o seu pensamento próprio e distinto sobre o que seja a justiça. Olhares de todas as matizes, a ideias da mais diferente raiz, a pensar distinto por suas formulações, a debates, a reflexões, a argumentações e contraposições. E, quando nós, magistrados, expomos nossos conhecimentos e pensamentos sobre a questão que estamos a julgar, esse debate poderá ser incompreensível ao cidadão comum, mas nós, magistrados de uma corte coletiva, sabemos que desse chocado de história, experiências, estudos, conhecimentos, doutrina, capacidade de interpretação, sairá a decisão cuja base primária, sólida e assentada sobre milhares de anos, trará a inquebrantável busca da verdade. E a busca da verdade, todos sabemos, é o único e inarredável caminho que leva à justiça. Encontrar a verdade, ter dela certeza e, a partir dela, sentenciar com justiça excelentíssimo confrades, nossa função e mistério. É o nosso trabalho, é o nosso dever, é a nossa dor filosófica, nossa contribuição à construção de uma sociedade menos desigual e, sobretudo, o desafio mais antigo de quem veste essa toga. Mas os tempos caminham e, com esse caminho, vem a necessidade imperiosa de avançar.
sobre os novos desafios. Novos desafios podem ser de uma quadra inteira, mas essas quadras são cada vez mais curtas e apressadas na velocidade dos tempos atuais. Poderia até melhor dizer, desses tempos digitais. São desafios de uma cidadania exigente, cada vez mais, de grupos sociais que se transformaram em quase tribos de incorporação de novos costumes e hábitos, da releitura do que é o masculino, do que é o feminino, da expressão dos direitos individuais e da necessidade de defendê-los sem desafiar os que dele discordam. São, caros confrades, os desafios da complexa sociedade moderna em volta numa rede quase imensurável de leis que cabe a nos interpretar, colher a doutrina, condensar o pensamento e lhe dar a significação da palavra justiça. Não bastasse os desafios que listei acima e qualifiquei como sendo da sociedade contemporânea, não só do Brasil, a realidade presente do nosso país nos provoca outros desafios. As instituições do Estado estão sob o desafio da desconfiança e do descrédito. E o que é pior, da descrença. Pior porque a desconfiança e o descrédito podem ser passageiros e sanados com a postura de novos dirigentes. Mas a descrença, senhor e senhora, pode se transformar em algo cujo tempo, para ser revertido, pode estar acima de nós. E a ninguém de caráter patriótico, de doutrina democrática e de senso republicano interessa a solução que nos traga esse valor. Nesse contexto, se situa o papel da justiça no nosso país. E neste ponto, quando falo em justiça, me refiro não apenas aos tribunais superiores, mas igualmente aos tribunais como o nosso e às salas de tantas vezes solitárias que trabalham juiz de primeiro grau. Saber entender as demandas sociais individuais do tempo que vivemos, mas sem negar as bases estruturais da justiça, do sentido incógnito de justiça que a humanidade persegue desde sempre. Eis o nosso desafio, eis o desafio brasileiro deste momento. Aos tribunais superiores, o que lhe diz respeito, a nós, desembargadores, o que cabe no nosso âmbito, a cada juiz, a responsabilidade tremenda que lhe cabe nos seus postos mais próximos aos cidadãos. E o que espera a sociedade brasileira, a justiça para o cidadão comum, pode ser muitas vezes aquela sobre o qual ele acompanha a distância, em patamar que somente alcança pela mídia. Pode ser também a justiça no âmbito dos tribunais do segundo grau. E pode ser, como é mais comum, aquela justiça que ele procura nas valas e nas mesas de conciliação e mediação. Mas, em qualquer grau, em qualquer instância, a ideia da justiça não pode ser diferente. Ela é, digo sempre, o último reduto do cidadão consciente, o topo da montanha, que ele deposita sua crença e na sociedade organizada, com meios e fins definidos, no qual todos devem ser participantes, iguais nos seus direitos e protegê-los pelo arcabouço das instituições do Estado. Fora do Estado, a barbárie. E os que pregam contra o Estado a pré-barbárie. Voltemos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A todos nós que integramos esta casa, ao longo de tantas décadas, nos cabe a honra de ter sido par de um dos mais ilustres juristas brasileiros, Miguel Seabra Fagundes. Não poderia deixar de citar esse nome.
Ele significa a consolidação desse tribunal perante o Rio Grande do Norte e perante o país. Nasceu desse tribunal do talentoso jurídico Miguel Seabra Fagundes, as bases do novo direito administrativo brasileiro, a definição precisa e ainda hoje vigente do papel do Poder Judiciário entre os demais poderes. Nunca será demais lembrar que nesta casa, do conhecimento deste homem, saiu a matriz do pensamento administrativo do Brasil, consolidado no livro do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. E se tal não fosse bastante, esse conterrâneo e membro desta casa ainda formulou o Instituto da Sustentação Oral, tão caro aos advogados, aos acionados e ao direito de defesa. Foi o Tribunal Judiciário do Rio Grande do Norte, levando aos tribunais brasileiros a sua contribuição decisiva do direito. As gerações subsequentes dos embargadores que integram esta casa alinharam-se ao longo das décadas a necessária atualização e modernização a que o Poder Judiciário demanda para enfrentar novos desafios. Aqui, nunca ficamos atrás do que melhor se faz no resto do país. O nosso Tribunal de Justiça vai além das sessões plenárias e gabinete e expande o seu exemplo aos juízes frente às suas varas e comarcas. Aqui, nos enfrentamentos dos desafios contemporâneos, implantamos programas sociais, ações de ressocialização, acesso digital dos advogados e outro projeto cujo objetivo é facilitar o contato entre magistrado, advogado e servidores e beneficiar os cidadãos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte encontrou caminhos próprios de estar perto do cidadão, levando a ele os beneficiários que nós, judiciário, cabe promover. Tudo isso sem, ao mesmo tempo, descurar da nossa função maior, a de julgar. Esse processo de atualização é permanente, a par de mantermos os projetos já em curso há anos ou décadas, estamos criando inovações. Este papel é dividido de forma vibrante entre magistrado e servidores, e devo registrar a colaboração de instituições potiguares quando buscamos. Neste momento, administrativo do nosso tribunal, iniciamos uma luta árdua, mas sem volta, de implantar resposta a um dos maiores demandas do Senado. Falo da celeridade. Senhores e senhoras, já não podemos aceitar, quando falamos da justiça dos homens, o velho truísmo. A justiça tarda, mas não falha. Porque a justiça já está falhando ao tardar. A justiça deve encarnar, como uso da sua face, o julgamento contemporâneo ao fato. E se ela demora a julgar, repito, está falhando. A decisão judicial é fruto do encontro da verdade, do embate entre as partes e do conhecimento próprio do magistrado. A demora do julgamento, porém, será falha de todos. Por isso, estamos trabalhando juntos, magistrados e servidores, na busca e na implantação da necessária celeridade das decisões. Neste ponto, quero agradecer a tantos magistrados e servidores que empenham fora da notoriedade em consolidar os mecanismos que levarão a esse objetivo. Celeridade, meus pares, celeridade, celeridade, celeridade. Eis o pensamento, passo na justiça das nossas decisões. Na celebração dos 125 anos do nosso tribunal, estamos prestando algumas homenagens, todas justas e merecidas, nascendo do trabalho, da representatividade, do reconhecimento que os homenagens granjearam. Alguns nomes atravessam o limite da nossa missão e outros foram além do nosso estado. E há também os casos do que, servindo quase no nominato do nosso tribunal ou dos fóruns, prestaram e prestam serviço inestimável valor, tanto internamente quanto aos cidadãos.
Sobre ex-homenageado se agrega um simbolismo, o par de suas contribuições individuais, além de representarem outras centenas de magistrados e servidores que igualmente merecem essa homenagem. E assim, minhas senhoras e senhores, colegas embargadores e magistrados, os 125 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sobre nós, todos que contribuímos ao longo da existência desta casa, lhe sejam mérito, mas igualmente todos nós carregamos o dever de honrar nosso trabalho, de fazê-lo universal, justo e sério. Assim deve ser a justiça, essa fiadora da democracia e sua primeira beneficiária. Assim deve ser, hoje, 125 anos, e pelo infindo, o Tribunal de Juiz Grandioso. Parabéns, Justiça Potiguar, e muito obrigado a todos que compartilham essa sessão.